Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e hoje a gente vai falar sobre alcinos. A gente está seguindo aí a função hidrocarbonetos e a gente já viu os alcanos, já viu os alcenos, na outra aula a gente viu alcadienos e agora a gente vai começar a partir dos alcinos, certo? Os alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos, a gente ainda vai ver alguns outros hidrocarbonetos e eles são hidrocarbonetos que contêm uma ligação tripla. A gente viu na outra aula que os alcadienos eles são aqueles hidrocarbonetos que têm duas duplas, enquanto os alcinos eles têm uma ligação tripla, certo? Na cadeia principal. Então veja só, ah, é bem semelhante com os alcenos, a diferença é só a tripla, e por conta disso a quantidade de ligações que a gente tem aqui, ó, entre o carbono é 3, e aí sobra uma ligação para cada lado aqui para essa estrutura. E aí a gente pode formar diversos tipos de estrutura da mesma forma que os alcenos formam, certo? Então, vamos seguindo. Vamos falar um pouco sobre os alcinos na nossa vida. O alcino mais importante e o mais comum é o acetileno. É essa estrutura aqui, o C2H2. Ele é conhecido popularmente dessa forma. Ele é produzido colocando carbureto ou carbeto de cálcio, que é isso aqui, que é um sólido branco que tem essa fórmula, verilógio de ferragem, em contato com água. Então você acaba produzindo o hidróxido de cálcio, que é uma base, e o acetileno. O carbureto reage facilmente com a água. Por conta disso, ele deve ser guardado de forma adequada. Senão, só com a umidade você já acaba perdendo carbureto e aí, quando se for usar, não tem mais carbureto, só tem hidróxido de cálcio, certo? Então, ele normalmente é armazenado em latas fechadas para evitar contato com a umidade. E quando ele é queimado, a chama produz CO2, água e calor. Normalmente, o acetileno ele é utilizado em lanternas para exploração de cavernas. Aqui, ó, esse tipo de lanterna aqui para mineiros. Por que ele é utilizado dessa forma? Porque além de produzir uma quantidade de luz razoável, né, nessa lanterninha aqui, caso ocorra algum acidente, ele pode ser usado como fonte de calor pelo mineiro. Né? Então, imagine que tem um acidente, um soterramento na mina, e aí a pessoa fica preso e caso a umidade seja muito alta e a temperatura baixa muito, é possível que a pessoa morra, né? Então, isso aqui serve como fonte de calor e mantém a pessoa aquecida por um certo período até que um possível resgate chegue. Além disso, além dessa aplicação na mineração, ele é bastante empregado em maçaricos oxiacetilênicos, que são capazes de produzir temperaturas muito elevadas na faixa de 3.000 graus Celsius. Normalmente são usados para soldas de metais e cortar metais, como na imagem aqui. Então, por que isso acontece? Como a gente pode observar aqui, nessa figura, o acetileno ele tem uma ligação tripla. E essa ligação tripla ela tem armazenado, né, uma grande quantidade de energia. Quando ela é quebrada, ela libera uma grande quantidade de energia, que é justamente a temperatura que é liberada, cerca de 3.000 graus mais ou menos, que é usada nesse processo industrial. Além disso, a partir deles são produzidos muitos derivados que servem como matéria-prima para a indústria de plásticos, de fios têxteis, borracha sintética. Então, assim como os alcenos e os alcanos também têm aplicação dessa forma, os alcinos também. Afinal de contas, todos são hidrocarbonetos e as finalidades dos hidrocarbonetos normalmente se encontram nesses pontos de aplicação, certo? Então, eles são bastante importantes, principalmente o acetileno. E aí a gente vai para a nomenclatura dos alcinos. De acordo com a IUPAC, os alcinos têm a terminação -ino.
Mais especificamente, o IN se refere à ligação tripla. E o O, como a gente já vinha estudando, trata-se dos hidrocarbonetos, certo? Então, em uma nomenclatura mais antiga, considerava-se os alcinos mais simples como o derivado de acetileno. Então, por exemplo, na nomenclatura atual, esse aqui é o etino. Et, porque tem dois carbonos. In, porque tem uma ligação tripla aqui. E O, por ser hidrocarboneto. Antigamente era chamado de, ainda hoje é chamado de acetileno, mas essa não é a nomenclatura oficial. Esse aqui, que oficialmente é o propino, né, 3 carbonos, ele era chamado de metilacetileno. Por quê? Porque todos eles eram associados ao acetileno, que é o mais comum. E esse aqui seria o etilacetileno, né? Acetileno aqui e o etil. Só que o nome oficial dele é but-1-ino, certo? Nos alcinos mais complexos, a nomenclatura IUPAC é feita de modo semelhante aos alcenos. Então, o que a gente já viu de alceno se aplica aos alcinos. Então, a cadeia principal é a mais longa, que contém a ligação tripla. Igual os alcenos, que é a cadeia principal é a mais longa, que contém a ligação dupla, que é a tripla. E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla. Então, lembrem dessa definição e desse detalhe, porque isso vale tanto para alcino quanto para alceno. É a mesma definição. A única diferença é o tipo de ligação que nós temos, que aqui é tripla, e no caso dos alcenos é uma ligação dupla, certo? Então, como exemplo, a gente tem aqui, ó, eu tenho essa estrutura, certo? E aí vejam que eu preciso começar a numerar, o carbono número 1 tem que ser a partir daqui, ó. Porque nesse carbono é que está mais próximo da extremidade, que é onde está a ligação tripla, certo? Então aqui, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, prefixo but. Entre o 1 e o 2, a gente tem a ligação tripla. Lembrem dos alcenos que a gente sempre usa a menor numeração possível. Então, entre 1 e 2, a gente vai usar o 1. E o IN aqui se refere exatamente à ligação tripla. E o O é porque é o hidrocarboneto, como eu já falei para vocês, certo? Então, a nomenclatura IUPAC atual é essa aqui, ó, but-1-ino. Antigamente era 1-butino, certo? E, nesse caso aqui, ó, a ligação dupla está entre o 2 e o 3. O que é que isso quer dizer? Que a gente vai usar o número 2, que é o menor. Independente do lado que a gente começar a numerar, a gente vai começar do 2, ó. 1, 2, 3, 4. Se a gente começasse desse lado, 1, 2, 3, 4. Seria no 2 também, do mesmo jeito. Aqui não. A gente começar a numerar desse lado, seria 1, 2, 3. Então, seria but 3-ino. Não estaria errado, porque não é a menor numeração possível, certo? Então, a regra segue basicamente a dos alcenos. Vamos ver outro exemplo. Quando eu tenho ramificação, a regra dos alcenos também vale. Veja. A ramificação tem a prioridade secundária. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, identificar onde é que está a ligação múltipla, no caso a ligação tripla. Vamos numerar a cadeia principal, que é a cadeia onde tem a maior sequência de carbonos ligados entre si. Depois de fazer isso, a gente vai identificar a ramificação e aí a gente dá o nome da ramificação e o nome da cadeia principal. Vejam só. Primeiro, a gente identificou aqui que a ligação tripla está entre esse e esse carbono, entre o 2 e o 3. Então a gente numera de modo que a ligação dupla tem a menor numeração possível. Então, se a gente começar a numerar desse lado, ele vai ter o número 2. Se fosse por esse lado aqui, ele teria o número 3. Então, por conta disso, a numeração correta é essa que está destacada aqui, certo? Então, portanto, a ligação tripla está no carbono 2, certo? E, seguindo a numeração, a gente vai ter aqui no carbono de número 4 a ramificação metil, né? Quando a gente tem um carbono apenas, é o radical metil. Então, aqui, 4-metil, pent, né? 4-metil, ó, por quê? Lembrem,
essa numeração aqui diz respeito à posição da ramificação. Então, essa ramificação está posicionada no carbono de número 4. Então, 4 metil. Pent, porque minha cadeia tem 5 carbonos. 2, porque a ligação tripla está entre o 2 e o 3. Ino, porque tem uma ligação tripla, certo? Então, 4-metil, pent, 2-ino. Ao invés de 4-metil, 2-pentino, que é a nomenclatura antiga, ok? Vamos para esse aqui agora. Tenho aqui 6 carbonos. Notem que a ligação tripla está justamente entre o 3 e o 4, ou seja, independente do lado que a gente fosse numerar, ela estaria entre o 3 e o 4. A questão da gente começar a numerar por esse lado aqui é a ramificação. Depois da ligação tripla, a ramificação tem a maior prioridade. O que isso quer dizer? Depois que eu verifico a tripla, eu tenho que dar prioridade à ramificação. Como assim? Veja só. Se eu começar a numerar daqui, o carbono da ligação tripla vai estar no 3, mas a ramificação vai estar no 5. Se eu começo a numerar desse lado, a ramificação está no 2 e a ligação tripla está no 3. Então a ligação tripla não muda, independente de onde a gente começa a numerar. Por conta disso, segundo a regra da IUPAC, a gente tem que sempre obter as menores numerações possíveis, tanto para a ramificação quanto para a ligação tripla. Só que a ligação tripla tem prioridade maior, então a gente dá prioridade primeiro a ela, depois a ramificação. Se a tripla não tem obrigação de começar por um lado ou por outro, como nesse caso aqui, ó, aqui a obrigação é começar por esse lado, porque está mais próximo. Mas aqui não. Independente do lado que a gente começar, vai dar no mesmo, carbono 3. Então, se não tem problema para ramificação a gente começar por qualquer um dos lados, a gente começa pelo lado, quer dizer, se não tem problema da ligação múltipla, a gente começa em qualquer um dos lados, a gente começa pelo lado que a ramificação esteja mais próxima, porque aí a gente vai ter a numeração adequada, a menor numeração possível para a estrutura, certo? Então, fazendo isso, a gente vai ter aqui no carbono 2 o radical metil e, como eu tenho 6 carbonos, o prefixo é X, certo? 3, que é a posição que a ligação está, ino, porque eu tenho ligação tripla. Então, lembrando, esse número aqui, ó, esse número aqui também, eles se referem à posição na qual a ligação ou a ramificação está, certo? E não a quantidade. As quantidades são em prefixos, di, tri, tetra, esse tipo de coisa. E os números são posições. A posição em que um determinado fragmento, uma determinada ligação está na cadeia, certo? Esse aqui está explicando justamente o que eu acabei de falar, que seria indiferente começar a numeração por uma extremidade ou pela outra, pois a ligação tripla está exatamente no meio da cadeia. No entanto, a preferência final foi dada para que a ramificação fosse indicada pelo menor número possível, certo? Então, basicamente os alcinos, não tem muita coisa que falar sobre eles. A gente ainda tem, depois dos alcinos, os ciclanos. A gente tem que falar também dos aromáticos e alguns outros compostos dos hidrocarbonetos. Não falta muito para a gente terminar essa classe de compostos. E aí, à medida que a gente vai avançando, a gente vai ampliando o nosso conhecimento, certo? A gente para por aqui e na próxima aula a gente começa os ciclanos e começa a fazer, treinar um pouco da nomenclatura, tanto dos alcanos, tanto dos alcinos quanto dos ciclanos, ok? Então, vamos parar essa aula por aqui.